Muito boa noite, tá, pessoal? Hoje a gente vai fazer um momento diferente, tá? Primeira vez que eu estou fazendo um tipo de gravação com vocês, porque eu achei esse conteúdo aqui muito importante e ele precisa ser revisado, tá? Então, além de ter características importantes, tem algumas coisas novas que vocês precisam saber, tá? Como técnicos em redes de computadores. E como eu gosto muito de sistemas operacionais, em foco aqui com o tema de sistemas de arquivo, inclusive foi um slide que eu reaproveitei de uma banca que eu participei lá em Canidé, inclusive que eu passei nessa banca, né, para o Instituto Federal. Eu achei interessante, tá, para trazer para vocês. Então é uma aula muito boa, tá? Essa aula vai estar disponível para vocês tanto no canal, como eu posso disponibilizar também na plataforma virtual, tá? E é isso aí, tá bom? Bom, então o que é que a gente pode falar aqui do sistema de arquivo? Eu dividi esse momento aqui em três partes para vocês, né? Três partes em que sentido? Onde é que esse sistema de arquivo vai funcionar, né? Ou seja, onde é que ele vai ser implantado, tá? A gente vai ver algumas características desse sistema de arquivo, como é que ele funciona, tá bom? E por último, a gente vai ver como é que o sistema operacional funciona juntamente com o sistema de arquivo, tá? Então, a primeira ideia geral que a gente pode saber em relação a sistemas operacionais e sistemas de arquivo é que não existe sistema operacional sem sistemas de arquivo, tá bom? Então, essa é a primeira ideia. Toda vida que falar de sistema de arquivo, sistema operacional, né, a gente sabe que esses dois caras trabalham em conjunto, tá bom? Então, beleza. Quais os objetivos de hoje? A motivação, né? O que é que a gente vai aprender hoje? Eu coloquei aqui alguns conceitos, tá? Esses conceitos aqui, inclusive, servem para o TCC de vocês, que são os objetivos específicos, tá? Então, toda vida que a gente falar de objetivos específicos, a gente tem que sempre contextualizar esse objetivo específico com um verbo, tá? Então, já é um conceito aqui que eu trago para vocês. Então, quais foram os verbos aqui que eu trouxe? Conhecer, contextualizar, apresentar e classificar, né? Já tem algumas pessoas que utilizou esses verbos nos objetivos específicos, tá? Do TCC. Então, essas pessoas já estão muito bem encaminhadas, muito bem, obrigado, né? Então, vamos ver aqui. O que é que a gente vai ver? Conhecer os princípios fundamentais dos dispositivos de entrada e saída e seus softwares de manipulação. Parte do hardware, né? A gente também vai contextualizar sobre a importância dos sistemas de arquivo, né? Como é que eles funcionam. A gente vai apresentar os princípios fundamentais da organização desse arquivo, como é que esses arquivos se organizam, né, dentro do HD. E por último, a gente vai classificar esses tipos de diretório, né? Classificar em que sentido? A gente lembra, né, que no Windows esses diretórios são representados por letras, né? A, B, C, D. E no Linux ele é representado por uma barrinha, né? Que no caso é o diretório raiz, que é o principal diretório do Linux. Então a gente vai classificar esses tipos hoje, tá? Beleza? Então é um conteúdo muito bacana e que é interessante que a gente faça qualquer tipo de anotação aí, porque vai servir para o nosso embasamento e para a nossa prova também, tá? Então beleza. Vamos tentar relembrar um pouquinho aqui da informática básica, né? Que a gente já trabalhou isso aqui, certo? E relembrando aqui quem são esses caras, né? A gente sabe que toda vida que a gente está falando de discos, a gente está falando do disco rígido, né? Ou seja, o famoso HD. E esse disco rígido, né? Ele fala aqui para a gente que é um dispositivo de armazenamento secundário, embora a maioria dos computadores possuam, né? Ó, tem uma grande capacidade, tem um baixo custo, ele não é volátil, né? E não é acessado pela CPU. Beleza. Nós temos 3 pontos positivos e nós temos um ponto negativo. Não sei se vocês prestaram atenção aqui, né? Ó, 3 maisinhos e 1 menos aqui. Então, quando essa memória ela não é acessada pela CPU, é um ponto negativo. Por quê? Ela é uma memória lenta, né? E a partir do momento que essa memória é lenta, a CPU ela tem dificuldade de chegar nessas informações. Então, por isso que a gente pode caracterizar o disco rígido, o HD, como uma memória secundária, né? As memórias são divididas em duas partes, memórias primárias e memórias secundárias. Então, quanto mais lento a memória for, ela vai ser uma memória secundária, né? Quanto mais rápido essa memória for, ela vai ser uma memória primária. Então, foi conteúdo que a gente viu no início do curso, né? E a gente traz aqui como uma lembrança, tá? Muito bem.
Essa anatomia dos discos, né, ela funciona da seguinte forma, né? Eu separei aqui uma figurazinha onde a gente tem um atuador, né? O cara que faz essa flexão desse braço e esse bracinho aqui, o magnético, né, que faz justamente a leitura de todo o disco, né? Que disco? Disco rígido. Então, esse movimento aqui a gente vai aprender hoje, tá? Como é que chama esse movimento? Que movimento? O movimento, né, que o braço faz para percorrer esse disco. Então, existe um tempo? Existe. Ah, então quer dizer que o sistema operacional ele vai saber calcular o tempo de movimento desse braço do disco? Sim, ele vai saber calcular. E ele também vai saber qual a informação mais próxima que ele tem que procurar, né? Então, gera tempo? Sim, gera tempo, né? Então, essa é a primeira ideia que a gente tem em mente, né? É a primeira ideia que a gente tem em mente. Como é que esse braço ele atua, né? Fazendo a leitura aqui desse disco rígido. Depois, a gente sabe, isso aqui eu já falei para vocês novamente, né? Que o disco rígido ele é separado em setores e trilhas, e que cada carinha desse daqui ele tem um nome, né? Que nome é esse? Que nome é esse? Cluster, não é isso? Então, cada casinha dessa que armazena uma informação dentro do disco rígido é caracterizado como um cluster, tá? Certo? Como a Yaritza disse aqui, partição. Não, partição já é um nível lógico, né? Já é uma coisa mais na frente. Quando a gente divide esse HD logicamente. Então, o exemplo são os diretórios, né? Se eu tiver 3 diretórios, eu tenho o quê? 3 partições, né? Certo? Então, é mais ou menos isso aí. E por último, essa figurinha aqui é onde todos os braços, certo? Se ligam no mesmo eixo. Então, se você analisar aqui, nós temos um eixo, né? Ó. E esse eixozinho é o cilindro que faz justamente esse giro, né? Do disco rígido, tá? E onde as informações são armazenadas. Então, é interessante que a gente revise isso aqui, tá? É interessante que a gente saiba como é que esse cara funciona. E relembre de alguns aspectos desse disco rígido, como cada casinha que ele armazena, né? Que é chamado de cluster, tá bom? Então, essa aqui é a anatomia. Quando a gente fala de anatomia, a gente fala do corpo do disco rígido, né? Então, quando a gente fala de anatomia humana, é o nosso corpo, né? Quando a gente fala anatomia dos discos, é o corpo do nosso disco rígidozinho aqui, tá? Separadozinho, bem dividido, ver como é que ele funciona. Então, muito bem, a gente precisa saber como é que esse cara funciona para a gente falar de sistemas de arquivo, tá? Agora, a gente traz uma comparação, né? Uma comparação em que sentido? Do disco rígido, né? Que é o HDD, para o eletrônico. Então, a principal diferença que a gente já pode conceitualizar aí é quando a gente tem um magnético e a gente tem um eletrônico. Então, quando a gente fala aqui desse disco rígido, realmente as informações são armazenadas, certo? De maneira física. Maneira física em que sentido? Existe um cara que está trabalhando para fazer aquela gravação. Então, vamos colocar um exemplo, né? A gente sabe que o software, ele funciona como maneira lógica, né? Tipo, a gente não pode pegar no software. Você consegue pegar no Windows? Não, você não consegue pegar no Windows. E o hardware a gente consegue tocar, né? Por quê? Porque é uma coisa física. Então, a partir do momento que eu faço uma gravação física, né? Então, eu consigo tocar naquela gravação. Ou seja, aquela gravação, ela demora para ser feita, né? Porque tá tendo um atrito ali, né? Tá tendo um contato. Então, se eu consigo pegar aqui no gabinete, tá tendo um contato, né? Então, quando o disco rígido também está fazendo a gravação, tá tendo o quê? Um contato, né? Então, eu me canso de às vezes, parar e olhar o braçozinho magnético aqui do meu disco rígido, do meu notebook funcionando. Às vezes ele dá uns trancozinhos e faz, eu digo, rapaz, esse bicho tá desse jeito já. Então, ali ele está trabalhando, né? De maneira física, certo? Se fosse um SSD, ele ia trabalhar que nem um pendrive. Então, esse armazenamento aqui, ele é o quê? Ele é eletrônico. Não existe nenhum atrito para fazer, por isso que ele é bem mais rápido, né? Então, quando a gente fala sobre isso aqui, pessoal, a gente tem uma memória, né?
secundária e o SSD. Eu posso caracterizar esse SSD como uma memória secundária? Quanto mais longe ela fica da CPU, ela é o quê? Secundária, né? Aí entra dentro daquela dica, né? Quanto maior o armazenamento, menor vai ser o quê? A velocidade, né? Então, se ela é mais lenta, ela é secundária, né? Então, é secundário, tá? O SSD. Beleza? Então, aqui a gente tem as diferenças, ó. Então, se a gente for analisar aqui, ó, writer, né, ó, e o read, leitura e escrita, tá? Quando a gente fala aqui, ó, de writer, né, ó, no SSD a gente tem o quê? 48 megabytes por segundo, ou seja, é a velocidade de gravação, né? Beleza. E quando eu tenho aqui 26 megabytes por segundo no disco rígido, olha aí a diferença, né, de velocidade. Olha a diferença, um é 48, o outro é 26, o outro é 98 e o outro é 56. O writer é o quê? Escrita ou leitura? Escrita. E o read é o quê? Leitura. Lógico que a leitura vai ser mais rápida do que a escrita, né? Beleza? Ok? Tudo bem. Só para a gente ver uma noção aqui de velocidades. Agora, a gente vai falar do ponto-chave, né? Justamente aqui desses dois caras, que é o quê? A velocidade de processamento, né? Então, quando a gente fala, né, ó, da velocidade dos discos magnéticos, ele depende de quê? Desse SICzinho aqui, ó, que é justamente o tempo da movimentação do braço até a posição de leitura. Então, é como eu falei para vocês, né? Existe o braçozinho magnético e ele precisa percorrer até ele chegar no local ideal para fazer a leitura ou gravação daquela informação. Existe isso aqui no SSD? Não, não existe. Por quê? Porque o SSD não tem o que encontrar, né? Tá livre, beleza, ele armazena. Não tem, ele apaga, né? É tudo feito eletronicamente. É como eu falei para você, não existe o atrito físico, né? É tudo eletrônico. Então, toda vida que eu falar de SIC, eu estou falando de quê? Do tempo de movimentação desse braço aqui até a leitura, né? Beleza? Outra coisa também que é importante a gente falar, que é a latência rotacional, certo? Desse disco magnético. Que latência é essa? É a velocidade que ele se movimenta por segundo. Aí geralmente é de 5.000, 5.400 RPM, né? Rotações por minutos, né? Então a gente fala RPM. Então essa latência, quanto mais o disco rígido, né, tiver essa latência maior, né, de giro, mais rápido as informações vão ser o quê? Escritas e lidas, não é isso? Vocês concordam comigo? Sim, com certeza, né? Existe isso aqui no SSD? Não, não existe isso no SSD, certo? Porque o SSD, o armazenamento é eletronicamente, tá? E por último, o tempo de transferência para o cache. Pessoal, essas informações, né, elas são passadas diretamente do CPU, do disco rígido para a CPU? Não, ela tem todo um caminho a percorrer, né? E um tempo dessa transferência é justamente uma memóriazinha que a gente tem chamado de quê? De cache. Ou seja, ela não vai do disco rígido diretamente para a CPU. Ela passa pelo cache, aí sim a CPU vai lá e busca no cache. Ou seja, o cache ele é uma memória primária. Por quê? Porque a CPU ela tem um contato diretamente com ele, né? Então aí já vem outra dica, né? Já vem outra dica. Beleza? Isso aqui a gente está falando de quem? Dos discos magnéticos, tá? E, João Vitor, dentro de todos esses problemas que a gente comentou, né? Existe uma maneira de otimizar esse desempenho? Existe a maneira lógica de otimização, né?
A gente não vai precisar comprar um equipamento mais rápido, né? A gente pode melhorar esse desempenho através da própria multiprogramação. E a gente viu isso lá fazendo as leituras, né? Que a multiprogramação, ela tem N funções e que tem N benefícios que pode otimizar esse desempenho dos aplicativos. Antigamente, esses aplicativos eles não funcionavam, né? 2, 3 aplicativos ao mesmo tempo. Hoje a gente consegue fazer isso, né? Através de quem? Da multiprogramação. Então, isso é um ponto positivo, isso é um benefício, né? E um desses pontos, uma dessas otimizações é quem? É o FIFO, né? Que é o quê? É um algoritmo justamente, né, de ordenação estratégica para armazenar essas informações. Então, a tradução desse FIFO, João Vitor. First in e first out, né? O primeiro que chega é o primeiro que sai, certo? Nós vamos ver outras estratégias dessas, inclusive vocês fizeram uma pesquisa dessas estratégias, tá? E uma dessas estratégias é justamente essa fila aqui de requisição. Então, obviamente, o primeiro processo que chegou para ser executado é o quê? É o primeiro a sair. Obviamente, é o primeiro que chegou, ele tem que ser o primeiro a ser requisitado e sair. Então, essa é a estratégia, né? First in, first out, né? Para melhorar o tempo de busca, né? Muitos discos utilizam a estratégia do menor seek. O que é o seek? A gente acabou de ver. É o tempo de movimentação do braço magnético para fazer a leitura. E como é que ele faz isso, né? É chamado de quê? SSF, né? Como é que ele faz isso? Eu tenho meu braçozinho magnético aqui, beleza? E ele está fazendo a busca, né, de informações. A estratégia aqui diz o quê? Ó? O primeiro menor seek. Ou seja, o primeiro menor movimento que ele encontrar, ele vai fazer o quê? O processamento. Então, digamos que eu tenho 10 processamentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 10. Qual que ele vai pegar? O primeiro ou o 10? O primeiro menor, né? E ele sempre faz essa condição aqui a partir da posição que o braço está posicionado. Então, por exemplo, se o braço está posicionado aqui e o próximo menor é esse, obviamente ele vai pegar o primeiro que ele vê, né? Agora, se ele estiver posicionado aqui, aí sim ele vai pegar o menor a partir da posição que ele está parado, né? Então é aquela coisa. Digamos que a gente vá no centro. E no centro vai existir várias lojas de roupa, né? Você está com preguiça de andar e você vai dizer assim, a primeira loja de roupa que eu encontrar, eu vou entrar e vou comprar a minha camisa preta que eu quero, né? Então, a primeira é justamente isso aqui. A estratégia do menor seek, né? Ou seja, o menor processo que ele achar, ele já faz isso. Então, ele pega até o exemplo aqui, né? Ó, nós temos a posição inicial, nós temos vários carinhas aqui já marcados, né? E ele sempre vai buscar o primeiro próximo, né? E que for menor, beleza? Então, é justamente esse tempo de latência do braço, né? Que ele vai fazer essa busca, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí. Essa estratégia a gente chama de quê? De SSF, beleza? Menor seek primeiro, tá? Beleza? João Vitor, mas existe problemas com o SSF, esse menor seek primeiro? Sim. Por quê? Porque aí eu não vou saber qual processo crítico eu vou ter que fazer primeiro. Por quê? Ele está pegando o menor sempre. Concorda comigo que ele está pegando o menor sempre? Sim. Então fica aquela questão. Ele sempre vai pegar o que está mais próximo dele. Mas se eu tiver um processo que seja, né, de tempo real e que ele esteja mais distante, ele vai resolver? Não, vai ficar em espera, né? Então é justamente isso aqui, ó. O problema é que no SSF, pedidos feitos na extremidade tem que esperar muito, pois enquanto houver pedidos próximos, estes serão o quê? Atendidos. Então é aquela coisa. Tu tem que ir no centro novamente,
né, comprar essa blusa para ti. Só que as primeiras lojas que tu tá entrando não tem o teu tamanho. Só tem tamanho G e tu usa P. Então tu tá perdendo tempo entrando nas primeiras lojas. Vai perdendo tempo até chegar na última loja, né, para você tentar ver se tem sua blusa. Então olha o tempo aí que tu tá perdendo. E se tu chegar lá, né, na última loja, por quê? Porque vai que tem a blusa P em uma dessas 3 primeiras lojas. Pode ser que o da extremidade nunca seja atendido, né? Você nunca vai lá naquela loja entrar, né? Então, uma solução para o SSF é o look, né? Que é a mesma estratégia dos elevadores. Atender a todos os pedidos na mesma direção até que não haja requisições naquele sentido. Então, por exemplo, eu estou no elevador, apertei aqui o segundo andar, beleza? Ele vai subir, né, para o segundo andar. Quando eu chego no segundo andar, entra outra pessoa e eu saio. Essa pessoa que entrou, né, apertou o 6º andar, beleza? Aí ele vai subindo até o 6º andar. Então, qual é o intervalo do segundo até o 6? Nós temos o 3, o 4 e o 5. Então, o que é que acontece? Se tiver uma pessoa no 4 e tiver apertar também no 6º andar para subir, ela vai parar no 4. Para a pessoa que estava no 4º andar subir junto com o que estava no 2º para ir até o 6º andar. Ou seja, ele aproveita a subida, né, até chegar ao último andar que ele queria. Mais uma vez, eu estou no 2º andar, apertei para subir no 6º andar. Então, quem tiver no outro andar que apertar para ir também para o 6º andar, ele vai parar para as pessoas entrarem. Por quê? Porque ele vai aproveitar a viagem até chegar no 6º andar. Certo? Conseguiu entender aí a logística? Então, que solução é essa daqui? Ao look, né? Que é a mesma estratégia utilizada aqui nos elevadores, tá bom? Muito legal. Parece a véia aqui, né? Olha aí, ó. Legal. É para ter botado aqui, né? WF, para não dizer o nome, né? Que vai para o YouTube, pode ser que entre um processo. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de formatação e particionamento, né? Então, tem 3 exemplozinhos aqui de quadradinhos e a gente vai ver como é que funciona aqui esses quadradinhos. Nesse primeiro ponto, pessoal, de formatação, né? Que é uma coisa que teve gente até que me procurou. Ah, João Vitor, eu vou iniciar o curso e vou sair e não vou aprender a formatar. Pelo amor de Deus, tu já formatou milhões de vezes, mas só que tu não sabe. Não me faça essa vergonha, não. Então, é justamente isso aqui que a gente vai fazer. A partir do momento que a gente está trabalhando com formatação e particionamento, a gente já está trabalhando diretamente com sistemas de arquivo, tá? Tá bom? Beleza. Então, para gravarmos dados em um disco de forma organizada, o sistema operacional precisa dividir o disco em pedaços endereçáveis. Ou seja, ele vai distribuir... É como até aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Quando a gente vai fazer uma plantação, o que é que a gente precisa preparar primeiro? A terra, né? O terreno, para que ele receba aquelas sementes. Então, para a gente gravar uma informação, a gente precisa fazer o quê? Preparar, né? Justamente quem vai receber aquela informação. Então, essa primeira preparação, quem faz é o sistema operacional. Então, a formatação de baixo nível, né? Divisão do disco em trilhas e setores nos discos, modernos são feitos pelo fabricante. Qual o tamanho mínimo aqui que é feito pelo fabricante? De cada cluster, 512 bytes. Beleza? Não esquece disso. Então, nós temos 2 tipos de formatação, né? Que é a formatação de baixo nível, que é feita pelo fabricante, né? E a formatação de alto nível, que é a divisão do disco em pedaços de acordo com o sistema de arquivos. Beleza? Aí nós temos vários exemplos aqui, ó. FAT32, NTFS, ST3, né? RAID EFS e XFS. Todos eles aqui são sistemas de arquivo, tá? Então, aqui ele tá branquinho, bonitinho,
para receber informação. Aqui ele é preparado, dividido, né, logicamente, para receber essa informação. E por último, a gente tem quem? Os bad blocks. Então, o que é isso, João Vitor? Esses bad blocks são justamente os defeitos em setores específicos, né, devido a impactos ou perdas de capacidade de gravação. Então, um exemplo disso, pessoal, é a utilização. Quando você utiliza muito, né, aquele dispositivo, a quantidade de tempo também de utilização influencia diretamente. Fora os problemas causados por impactos, né? A gente sabe que se a gente tiver um disco rígido e esse disco rígido cair, né, no chão, já era aquele cara, né? Já era. Do mesmo jeito acontece com outros dispositivos de armazenamento, tá? Então, a partir daí ele vai acontecendo esses problemas, né? Que problemas são esses? Os bad blocks, tá? Então, vamos colocar um exemplo bem prático que já aconteceu aqui na sala com uma pessoa e a gente pode citar como exemplo, né? Tipo, ela tinha um dispositivo de armazenamento, cartão de memória, e esse cartão de memória ele não estava sendo mais reconhecido logicamente, né? Ou seja, ele tinha perdido todos os seus setores e suas trilhas, mas a informação estava lá ainda nesse dispositivo. Então, eu posso dizer que existia o quê? Bad blocks. Por quê? Era justamente caminhos que dificultavam esse funcionamento desse dispositivo de armazenamento, não é? Exatamente. Então, a partir daí, eu não conseguia chegar nessa informação. Então quer dizer que quando colocava lá o cartão de memória no computador, não é isso? E esse cartão de memória pegou, viu? Não teve jeito. Então, a partir daí que foi feito, né, essa leitura e ele não achou o caminho correto, né, por conta dos bad blocks, ele não acha a informação que foi registrada nesse cartão de memória, né? Então, é uma característica que a gente pode dizer. Toda vida que eu falar de bad block são esses defeitos aonde? Em setores e trilhas devido a algum tipo de problema, né? Geralmente a quantidade de tempo ou se ele tiver algum impacto ou cair no chão. Exatamente. Foi justamente isso aí que aconteceu, tá? Limitações das partições, né? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Cada HD pode ser dividido em 4 partições primárias ou 3 partições primárias e mais uma partição estendida, né? Olha aí, informação nova que a gente não sabia, né? A limitação das partições existe desde os primeiros HDs. Os projetistas limitaram os endereçamentos das partições em 2 bits por economia de memória. Então, é justamente, pessoal, aquele exemplo que eu trouxe para vocês. Se eu tenho um endereçamento que ele pode armazenar 1 megabyte, beleza. Se eu tiver um arquivo de 5 megas, ele vai precisar de quantos locaizinhos de endereçamentos? 5 locaizinhos, beleza. Bem justinho, né? Mas se eu tiver um arquivo de 4,5 megabytes, ele vai precisar de 5 locaizinhos ainda? Vai, mas eu vou ficar com um espaço de endereçamento, né, só preenchido com a metade. Oxente, e essa outra metade vai acontecer o quê? Vai ser desperdiçado, né? Então é aquela coisa, tu tem uma garrafa de 2 litros, mas só que tu só tem 1 litro de água para encher naquela garrafa. E o resto vai ficar o quê? Desperdiçado, né? Porque tu não tem mais água para encher naquela garrafa. Então aquele espaço ele nunca vai ser o quê? Utilizado, tá? Os HDs da época tinham 5 megas, olha aí que legal. Para que dividir em mais de uma partição e como colocar mais de um sistema operacional? 5 megabytes praticamente não dava para fazer nada, né? 5 megabytes eu acho que não é nenhuma música nos dias de hoje, né? Não é nenhuma música, né? Ou seja, a conclusão só são 4 possíveis combinações, né? Então a gente fala um pouquinho do retrospecto, né? Justamente desses sistemas operacionais. Então existia justamente essa limitação, tá? Das partições. Agora a gente vai entrar passamos dessa primeira parte, né? Para conhecer esses dispositivos de armazenamento.
A gente viu como é que funciona o sistema de arquivo, né? A gente viu como é que é preparado, né? Todo esse tratamento, toda essa informação. E agora a gente vai ver um pouco da introdução de como é que esses arquivos são gerenciados, tá? Então, é importante a gente fazer a conceitualização do que a gente acabou de tratar com o que a gente vai fazer a parte introdutória agora, tá bom? Então, é como eu falei para vocês, eu dividi esse momento em 3 partes, tá? Essa é a segunda parte agora. Os arquivos são gerenciados pelo sistema operacional e é mediante a implementação de arquivos que o sistema operacional estrutura e organiza todas as suas informações, tá? Então, como eu falei para você, não existe sistema operacional sem sistema de arquivo. Não existe. Se tiver qualquer questão que diga que existe sistema operacional sem sistema de arquivo, isso é mentira, tá? Isso é falso. Terceira questão, letra A, né? A parte do sistema responsável pela gerência é dominada de sistema de arquivo. Olha aí, ó, um cara muito importante dentro do sistema operacional. Que é a parte mais visível do sistema operacional, pois é uma atividade frequentemente realizada pelos usuários. Então, quer dizer que quando você dá um cliquezinho lá numa pasta para você acessar um arquivo, é o sistema de arquivo que você está utilizando ali, beleza? Então, por isso que a gente tem essa visibilidade bem mais ampla do sistema de arquivo, né? Então, muito bem. E a partir daqui, a gente vai conceitualizar e vai tentar entender o que são os arquivos, né? Ó. Os arquivos, pessoal, é um conjunto de registros definidos pelo sistema de arquivos e podem ser armazenados em diferentes dispositivos físicos, né? Quem são esses dispositivos físicos? Pendrive, cartão de memória, disco rígido, né? Fita e etc. Beleza? E é constituído de informações logicamente relacionadas, podendo representar programas ou dados. Sim, programas ou dados, né? Pode ser uma informação, pode ser uma imagem, pode ser uma música, pode ser uma foto, pode ser um aplicativo. Então, tudo isso pode ser representado através, né, justamente desses arquivos, tá bom? E a partir daí a gente entra dentro da fundamentação, não é? Então, como é que essa informação ela é representada? Isso aqui é coisa de informática básica que a gente viu, né? Ó. A representação da informação dentro de um computador digital é feita na forma de números. Que números são esses? Código binário, né? Que é zeros e uns. E a partir de 8 zeros e uns, né? Que são bits que a gente caracteriza, né? A gente tem o quê? Um byte. Aí a partir daí a gente entra, né? 1 byte, né? Aí depois kilobyte, megabyte, né? Gigabyte, terabyte. Depois o que? Exabyte, zetabyte e aí vai, né? Por diante. Beleza? Tudo bem. Acorda, Felipe Nazário. Beleza, vamos lá. Agora, pessoal, a gente faz um pouquinho dessa representação desse código, né? Então, a gente viu que a partir do momento que a gente tem, né, 8 bits, a gente caracteriza um byte, né? E esse byte, ele é caracterizado dentro de uma tabelazinha ASCII, tá? E essa tabela ASCII, ela faz justamente essa conversão. Conversão em que sentido? De você, por exemplo, apertar uma tecla, né? E ele representar essa teclazinha lá dentro do código binário. Então, por exemplo, tudo isso, pessoal, é feito através de operações matemáticas. Tudo isso é feito através de operações matemáticas, tá? Então, a gente recebe o código binário. Esse código binário é traduzido e convertido para bytes. E a partir do momento que ele é um byte, não é isso? Ele pode ser caracterizado dentro da tabela ASCII. Que ele pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma letra, pode ser um espaço, pode ser um número, pode ser um asterisco, pode ser uma interrogação, certo? Pode ser uma exclamação. E eu trouxe aqui para vocês, certo? 6 exemplos. 6 exemplos de quê? De caracteres especiais. Então, quer dizer que toda vida que eu aperto o espaço, né, que é o backspace, ele manda lá para o meu sistema operacional o número 8. E esse número 8 ele é convertido em quê? Em binário. Aí entra lá naquela primeira conversão que a gente aprendeu. Converteu o 8 para binário e depois converteu o binário, né? Ou seja, para base 2, para base 10 e da base 10 para base 2. Deixa eu ver o que diabo é isso, eu não lembro mais não. Toda vida que a gente converte um número para binário, esse binário ele é base 2. Por quê?
porque ele só pode ser o 0 ou ele só pode ser um 1. Toda vida que eu converto esse cara da base 2 para a base 10 é porque eu digo que esse número ele é decimal, beleza? Então, tudo isso a gente faz como representação, certo? Então, a gente tem um espaço que é o 8, o nulo que é o 0, o 9 que é o tab, o 10 que é a mudança de linha, o 12 que é a mudança de página e o 13 que é o enter. Então, tudo isso são números, né? São números que fazem essas representações, não é isso? Exatamente, muito bem. Então, vamos ver como é que essa representação ela é feita, certo? Lá no nosso espaçozinho de endereçamento, né? Então, nós temos uma representação interna desse conteúdo, de um arquivo, onde nós temos o que aqui? Ó? Vários caras, né? Ó, 65, 66, 67, aí tem o 10. Tem o 49, o 50, 51, opa, tem o 10 novamente. O 68, o 69, opa, o 10 novamente. O 97, o 98 e o 10 novamente. O que é que isso quer dizer, João Vitor? Convertendo a representação interna de um arquivo, né, que eu considero como um arquivo de texto, ou seja, esse cara vai ser o quê? Ó? A, B, C e o 10 é o quê? A mudança de linha, né? A gente não tinha visto aqui que o 10, ó, o número 10 não é mudança de linha? É. Aí nós temos depois quem? O 1, o 2 e o 3. Aí depois, mudança de linha. Nós temos o D e o E, depois mudança de linha. E o A e o B e depois mudança de linha. Então quer dizer que se a gente converter esses números aqui, né, ó, para formar hexadecimal, que é justamente um arquivo de texto, a gente vai entender que esses carinhas aqui são as letrinhas. Então, por exemplo, se eu converter o 65, eu estou dizendo que o 65 é que letra? A letra A, tá? Se eu converter o 66, esse 66 vai ser o quê? A letra B. Se eu converter o 67, esse 67 vai ser o quê? A letra C. Isso, João Vitor, quem diz não é o cálculo, quem diz é a tabela ASCII. Ela já está feita e a gente só faz converter. Isso, exatamente. Não existe só esses exemplos aqui. Por exemplo, todo o meu teclado tem uma representação dessa. Todo o meu teclado vai ter uma letra ou um número, tá bom? Que vai fazer essa representação, tá bom? No caso aqui da tecla Enter, é a 13, né? Então quer dizer que se eu tivesse o número 13 aqui, eu ia estar apertando o Enter justamente dentro desse meu texto, tá? Certo? É uma representação aí de um arquivo, como é que é feito, tá? E é justamente esse arquivozinho aqui, ó, feito, né? Ó, ABC, 1, 2, 3, o D e o E, e o A e o B, né? Um arquivozinho de texto aqui, representado aqui dentro do arquivo, tá? Então é assim que ele é armazenado, pessoal, na nossa memória. Beleza. Agora a gente entra dentro aqui da identificação de arquivos, tá? É identificado por meio de um nome, certo? Formado por uma sequência de caracteres. Em alguns sistemas operacionais, a identificação de arquivo é composta por duas partes, separadas por um ponto, tá? A parte após o ponto é chamada de extensão. Isso aqui a gente viu também lá na informática básica, do arquivo. E serve para identificar o conteúdo. Então, por exemplo, quando eu tenho um arquivo, né, digamos assim, tcc.doc, eu estou dizendo que esse arquivo é o quê? Eu estou dizendo que esse arquivo é o quê? .doc tcc.doc. O doc é a extensão de quê, pessoal? Certo, documento de texto. Que aplicativo é esse que abre esse .doc? O Word, né? Então, se eu tenho um arquivo, por exemplo, agora, planilha.xls, eu estou dizendo que esse é um arquivo de quem? Do Excel, não é isso? Se fosse do Calc, eu tivesse planilha.odt ou ODS. ODT é de quem? Do Writer, né? E o ODS? Do Calc. Tudo isso vocês têm que lembrar, tá? Não pode esquecer. Então, tem o nome do arquivo separado pelo ponto e depois do ponto é o quê? A extensão desse arquivo, tá bom? Então, a gente precisa saber disso aqui, tá? E tá aqui os exemplozinhos, né, ó, de extensões de arquivos, né, ó. Por exemplo, ponto .jar, arquivo de fonte Java, ponto .exe, arquivo executável, ponto .txt, arquivo de texto,
Ponto MP3. O MP3 e MP4 todo mundo sabe o que é, né? MP3 de música e o MP4 de vídeo, né? E o ponto DWG é o arquivo do AutoCAD, tá? Então, tudo isso aqui nós temos arquivos e extensões. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Agora a gente vai ver como é que funciona a organização desses arquivos, tá? Consiste no modo como seus dados estão internamente armazenados, certo? A forma mais simples de organização de arquivos é através de uma sequência não estruturada de bytes, onde o sistema de arquivo não impõe nenhuma estrutura lógica para os dados. A aplicação deve definir toda a organização, tá? Então, esse armazenamento, pessoal, geralmente ele é feito dessa forma, né? Forma sequenciada e não estruturada. E a partir daí, essa organização, a gente vai ver que vai ser feita através de diretórios, tá? Por isso que eu trago o conteúdo de diretórios para vocês. Porque como é que a gente vai organizar essa informação se não for através desses diretórios, né? Como localizar um arquivo, uma pasta, uma imagem. Então, é tudo isso. E é justamente, de como essa organização de arquivos é feita, tá? Beleza? Então, é através dos diretórios. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? A grande vantagem desse modelo é a flexibilidade para criar estruturas de dados. Porém, todo o controle de dados é de responsabilidade da aplicação, né? Então, o sistema operacional é que vai ficar responsável para quê? Para localizar esse arquivo, onde é que esse arquivo está, onde é que esse arquivo foi armazenado, onde é que ele existe, onde é que ele não existe, tá? Alguns sistemas operacionais estabelecem diferentes organizações de arquivos. E cada um deve seguir um modelo suportado pelo sistema de arquivo, tá? Então, por exemplo, quando eu digo que você está acessando um arquivo, né, dentro de uma série de pastas, né? Essa organização, como é que a gente pode definir? Em árvore, né? Então, cada pasta, né, contém uma pasta filha e assim sucessivamente e vai caracterizando uma árvore. E essa árvore pode ser caracterizada como hierárquica, né? Então, vai iniciar naquela primeira pasta e a partir dessa pasta a gente vai poder salvar e armazenar vários outros tipos de pastas e arquivos. Então, é um exemplo, né? As organizações mais conhecidas e implementadas são a sequencial, relativa e indexada, beleza? Então, vamos ver como é que funciona esses três tipos de cara aqui. Isso aqui, pessoal, eu já estou falando da forma bruta, como é que essa informação é armazenada, tá? Estou falando da forma bruta, beleza? Então, vamos lá. Nesse tipo de organização, podemos visualizar um arquivo como um conjunto de registros, certo? E a partir daí, quando definimos sempre com o mesmo tamanho, são chamados de registros de tamanho fixo. E caso contrário, são chamados de tamanhos de registros, né, variável. Quando eu estou definindo isso aqui, pessoal, estou definindo a unidade de armazenamento de cada arquivo que eu vou armazenar. E nós temos duas estratégias, pode ser tamanho fixo ou pode ser tamanho variável, tá? Que aí vem justamente aqui as implementações. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem esse primeiro exemplo aqui, ó, a gente está utilizando, nós temos aqui a organização não estruturada, que pode ser de qualquer forma, e nós temos a organização indexada, né? Que é justamente a base de registro, como eu falei para vocês. Então, aqui nós temos os primeiros diretórios, né? João, Maria e Tereza, e a partir daí nós temos as subpastas, né? Ó, que é justamente o índice de cada informação dessa que eu posso acessar. Então, por exemplo, aqui, para mim entrar dentro da pasta da Isabela, eu tenho que passar por quem? Por Maria, Daniele e até chegar Isabela, né? Do mesmo jeito, para mim entrar aqui, por exemplo, na pasta da Beatriz, eu tenho que entrar em que índice primeiro aqui? Do João, né? Ou seja, é o índice justamente, certo, do meu sistemazinho de arquivos aqui, tá bom? E é dessa forma que a gente consegue caracterizar esse registro, essa organização indexada, tá bom? Beleza? Então, essa daqui vai ser a parte 1 dessa nossa primeira aula. E quando a gente voltar do intervalo, a gente faz a parte 2, tá bom? Beleza?